Mas... Ó, chegou. Tá. O que eu fui? Bom, graças a Deus o Bernardo que a gente tem hoje é outro, né? As evoluções foram visíveis e é importante a gente estar pontuando esse momento que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Porque até para incentivar famílias que é possível. Coa, 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 coa. Coa, 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 coa. Daí. Então depois daquele momento que a gente terminou o documentário do Ber, que foi até novembro de 2017, nós tivemos muitas aventuras. Eu vou estar contando um pouco delas para vocês, assim. Então uma delas foi que a gente foi para Recife fazer a terapia, o grupo do CDI, né? Que é uma colônia de férias. Se chama Summer Camp, é famosa entre o mundo autístico, né? E a gente foi para lá, a Patrícia Piacentini nos deu essa oportunidade, a gente foi para lá. E o grande desafio era passar 21 dias fora de casa, né? Com uma criança autista. Mas eu, lógico, topei na hora, né? Porque adoro essas coisas assim, né? E ele me dá respostas positivas, assim. Então, como que ele ia responder, como que ia ser, como que ia ficar longe de casa, longe dos brinquedos, longe da cama, porque essas crianças, elas têm suas preferências, assim, né? Elas têm suas coisas, questão de cheiro, a textura do cobertor que eles gostam, e não dava para levar a casa nas costas. Eram 2 bolsas e só. Uma bolsa foi a questão da dieta, que eu priorizei levar as coisas dele, porque ele tem essas manias, assim. Bolacha, água e sal é aquela da Char. Um biscoitinho de maçã com canela, um biscoitinho de chocolate, pipoca orgânica. Então eu fiz uma seleção de uma bolsa com 20 quilos com alimentos. E a outra eram as nossas roupas, coisas pessoais e pouquíssimos brinquedos. Então, pegamos, graças a Deus a viagem foi ótima, ele me surpreendeu, porque ele foi super bem, ansioso para chegar, né? Queria chegar. Daí quando chegou lá, pediu o papai. Daí, papai não veio. E para eu explicar para ele, não, papai não vem, quem vem buscar a gente é a tia Carol. Já era um contato que eu tinha de lá, né? Para buscar a gente e levar a gente para a pousada. 2 horas que estávamos na pousada, o Bernardo virou o pé. E teve que ir para fisioterapia para avaliar, né? Não tinha sido nada de grave, mas já te dá aquele aperto no coração, né? O que eu fui fazer? Vim 21 dias para cá, tem que valer muito a pena. Porque se nas primeiras 2 horas foi conhecer a pousada que a gente ia ficar e já virou pé, né? Qual que é a chance disso dar certo? E daí começa a passar um filme, você sozinha num lugar estranho com uma criança com deficiência, né? O que você faz? Lá, não vou dizer para vocês assim que ele respondeu 100%, mas eu tô pontuando essa viagem porque foi uma vivência muito interessante. Essa questão dos 21 dias fora de casa, a viagem de avião, a ida e a volta. Até na volta, essas crianças muitas vezes não toleram atraso. Na volta a gente teve o atraso do voo, que o voo saiu de João Pessoa e atrasou. Ele começou a ficar irritadinho um pouco. Tivemos olhares de estranheza no aeroporto quando ele começou a ficar irritado. Não teve nenhuma estereotipia vocálica, nada, mas ele encontrou um espaço que fazia tipo um tamborzinho. Ele começou a fazer um tamborzinho daquilo e as pessoas começaram a olhar com um olhar de estranheza para ele.
Aí eu sempre brinco assim, né? Que a resposta vem a cavalo. O engraçado foi que a pessoa que estava olhando o Bernardo com estranheza foi a pessoa que mais deu incômodo dentro do voo na volta. Porque as crianças dela simplesmente tiveram de tudo dentro do voo. E o meu veio bem faceiro, bem de boa, todo mundo olhando para ele e curtindo a viagem dele. Porque ele, vou encontrar o papai, vou encontrar o vovô, porque fazia 21 dias, né? Então a hora que começaram as sinalizações de que o avião ia pousar ali, ele ficou muito eufórico, ele não conseguiu se conter até o final, ele foi o primeiro a desembarcar, porque ele estava muito ansioso para ver o papai e o vovô, sabe? E saiu correndo, assim, abraçar o vozinho e o meu vozinho, e abraçava, assim. Então, a vivência foi uma vivência ótima, uma coisa assim que, para incentivar, tô citando isso, para incentivar outras famílias que a gente pode sim, que a gente pode pegar a cria no colo, 2 bolsas e sair mochilando pelo Brasil. Os ganhos dele, assim, na viagem, a questão que ele viveu, as questões que ele começou a verbalizar lá, por exemplo, muito coqueiro, né? As árvores de coco. Chegou que o que ele mais gostou de ver foi as árvores de coco. Amor, né? Que os coqueiros são altos, balançam, e ele ficou impressionado com as árvores de coco. E na pousada tinha uma casinha da árvore. Levei o chimarrão, lógico, para ele se sentir ambientado. Então são coisas assim que valem a pena. Depois, quando a gente voltou dessa viagem, a gente foram praticamente a gente passou os 30 dias viajando em fevereiro de 18. Porque a gente chegou de Recife, ficamos uns 4 dias em casa e viemos aqui para a clínica em Rebouças, para o Bernardo fazer a aplicação do REAC, que seria o 5º ciclo. E fizemos, estava tudo bem. Esse ciclo seria assim, um ciclo simplesmente para ganhos, para preventivo, não tinha nada orgânico nos incomodando, além do refluxo, que seria uma coisa passageira, com 2 frascos de medicamentos já passou. E foi levantado aqui no bosque a questão assim, vai fazer, né, uma polissonografia, vai fazer um exame de 12 horas pra gente ver como é que tá, né, a questão do sono do Bernardo, etc. Apesar do Bernardo dormir bem, a doutora é muito cautelosa, cuida bem dos pacientes, os exames são necessários, né? E lá fomos nós fazer, após o REAC, a gente foi fazer esse exame de 12 horas, assim. Era um exame que eu tinha certeza que não ia dar nada, porque as questões, assim, histórico dele não me dizia isso, né? Não aparentava isso. Uma criança que aprende, uma criança que estava se desenvolvendo. E aí a gente foi fazer o vídeo EGG, que é como se chama o eletro de 12 horas, e pontuou descargas elétricas noturnas de epilepsia no sono REM. Isso foi em 22 de março, a gente fez o exame. É muito marcante o exame para as famílias, assim, porque ele é um exame onde a criança coloca muitos eletrodos na cabeça, então fica-se mais de 2 horas só no preparo para o exame, sabe? Então, se é difícil para a criança, para os pais é terrível, né? Porque a gente passa aquela noite acordado, não pode deixar a criança suar e ao mesmo tempo tem que estar cobrindinho ela com lençol por conta do calor, né? E calor, hora frio, e tem que estar protegendo, então não é um momento fácil, assim. E aí em abril a gente foi para neuro, o motoboy foi levar o resultado lá. E eu tava com aquela certeza toda de que o exame não ia dar nada, quando a doutora abriu aquele exame e começou aquelas linhas bagunçadas. Daí ela olhou e falou para mim, não, essa parte aqui é a parte ótima. O que a gente não precisava era isso aqui.
Durante 3 horas de sono, ele teve 4 descargas elétricas. Então, precisava do desmame do psicotrópico urgente. E a gente também precisava ver como é que a gente ia fazer o tratamento com isso, né? E aí, quando chegou em maio, a gente zerou totalmente o remédio que ele tomava e veio o terror, né? Porque 2 noites depois que zerou o medicamento, o Bernardo passou a dormir 1h20 por noite. Ele conseguia adormecer assim por perto das 23h40 e antes das 2 da manhã ele estava acordado de novo. E eu brinco assim que esse remédio é maldito mesmo. Falo, pelo amor de Deus, não dê o remédio. Quando eu vejo uma mãe de criança pequena, assim, o Bernardo precisou tomar essa medicação por conta das crises de autoagressão, né? Mas quando eu vejo uma mãe falar, o médico receitou, eu falo, não, isso aí é veneno. Porque o Bernardo chegou a alucinar na abstinência da droga, né, da medicação. E não era alucinar com coisa pequena, era alucinar que tinha uma zebra em cima do guarda-roupa. Era alucinar que tinha uma girafa em cima do guarda-roupa. Girafa na caixa laranja em cima do guarda-roupa. E daí você olhava, por exemplo, aqui na clínica, nós viemos para fazer um REAC em junho de 2017, porque é o REAC e o detox desse medicamento a gente fez. E tava demais a situação. A gente passou 42 noites nisso e a vida continua, né? E tem que trabalhar, não pode faltar serviço nas 40 noites porque teu filho não dormiu. Você tem que, a vida vai, ele tem que ir pra escola, tem que seguir. E ele seguia a vida. Aquela hora que ele dormia era a hora suficiente. Ele já acordava num pique assim, como se tivesse dormido 14 horas. Bem tenso mesmo o negócio. Eu não imaginava que fosse causar toda essa abstinência nele. E pontuou exatamente assim. Quando baixou o nível da droga, a gente foi indo assim em gotas, de 1,5 ml até chegar em gotas. Até que eu esqueci de dar e falei, pronto, agora eu não vou mais dar. E já fazia dias que a gente estava nas gotas. E aí chegou o dia do REAC. A gente veio aqui no bosque às 5 noites, sem dormir. E quem conhece o Ber, ele anda esse bosque inteiro, o dia todo, né? Então, para você não dormir nada e andar com ele, foi um terror. Foi bem difícil mesmo. E ele, assim, sem cor, né? Porque ele não dormia, ele não comia. As duas possibilidades, assim. Então, eu saí de uma criança onde a medicação autoestimulava a alimentação, que você chegava a ter, por exemplo, quem já usou sabe que dá uma fome danada, de chegar a ter uma criança que comia, por exemplo, 6 coxinhas da asa de frango na hora de uma refeição, para você ter uma criança que se recusava a colocar uma colher de arroz na boca. Eu tinha que sentar e obrigar, falar, Ber, você vai comer, porque você precisa comer, um pouquinho só. Ele ficou super emagrecido, super pálido, tem uma imagem dele mexendo ali no Amor Perfeito, onde assim, branco que uma cera, porque ele não comia nada. E eu tava com uma criança com um diagnóstico novo, né? Porque aí naquele momento eu passei a ter uma criança com TEA, com transtorno de ansiedade e com descarga elétrica de epilepsia, né? Então eu precisava colocar esse trem no trilho novamente, né? E aqui era bem difícil para mim acreditar que realmente eu ia fazer o REAC e o Bernardo ia voltar a dormir e que o Bernardo ia voltar a comer. Porque dormir e comer é vida, gente, né? Vida. Ninguém vive sem dormir e comer. E é função vital. E ele estava sem função vital, né? Então eu precisava
trazer ele de volta para a vida. Colocar o trenzinho no trilho de novo e fazer com que a gente voltasse a ter ganhos. Aí, na volta para casa, levei a medicação daqui, os fitoterápicos, o detox, e a gente começou a fazer. E impressionante, na primeira noite a gente já conseguiu dormir. O sono foi ajustando aos poucos, a gente voltou a ter 5 horas de sono, 6, 7, 10, manteve 10 por um tempo. Hoje a gente tem até 12 horas de sono. Tanto que quando eu voltei no outro REAC, tipo, o Bernardo dormiu até 1h30 da tarde, assim, a doutora, não acorda, deixa dormir. Deixa descansar, deixa repor o terror daqueles dias. E eu não acreditava, assim. E eu vi a CISI agindo na desintoxicação do organismo dele, do 1 ano e meio que ele precisou tomar o remédio, que eu considero, assim, a pior droga que tem para ser dado para uma criança, só se for muito necessário. Porque a retirada é terrível. É terrível. Ele pode te ajudar no início, mas o desmame, por mais que você faça assim, muito pouco, de gotinha em gotinha, a gente teve muita dificuldade. E foi, como já citei isso, mas eu acho que vale a pena frisar, eu não acreditava que fosse dar tanta abstinência a ponto da nossa família ficar 42 noites dormindo 1 hora e pouco, com as alucinações que não era uma... Por exemplo, estava um tempo assim, eu chegava com ele no portão de casa, ele colocava a mão no ouvido, furacão, furacão, da onde um furacão? Aonde que ele viu um furacão na vida, né? Para estar alucinando com um furacão num sol desses, né? Era toda a abstinência da droga. Aí nós começamos com o fitoterápico para tratar a convulsão, né? E fizemos o REAC e o detox do remédio. E no próximo, no REAC que eu vim fazer em outubro, ele já estava dormindo e comendo melhor. Preto e amarelo? Pronto, já vai pro caixa? Põe ali então, vamos ver os brinquedos lá. E agora o que tem que fazer? Um preto amarelo. Um preto e um amarelo? Vai levar? Tinta. Você quer uma sacolinha pra pôr? Põe a sacolinha. Quer uma sacolinha? Vamos pôr pra você. Põe na sacolinha. Pincel você tem? Pata. Tem? Tem. Tem? E o que é esse? Tinta guache? Pague lá, tia. Olha o dinheiro pra pagar. Deu dinheiro. Mais perto eu troco. Agora espera. Vamos guardar na geladeira. Mas veio um momento bem marcante pra gente, que começaram-se os ganhos sociais. Por exemplo, a gente perdeu aquilo de que as crianças estavam aqui investigando um brinquedo. Chegou uma pessoa aqui e trouxe um monte de brinquedos para eles, assim, naquele dia. E as crianças estavam todas, a gente até tirou foto da rodinha deles, eles estavam todos ali, inclusive o Bernardo, né? Então, ali já valia o REAC inteiro, né? Já valia todo momento de ter vindo. E acabou isso, acabou aquela questão de que tá todo mundo aqui, o Bernardo tá fuçando lá, pra lá, que ele não quer ficar com ninguém. Então começou a vir a nossa escala no ganho social. O Bernardo começou a voltar a sua personalidade sociável, né? Interagir com as crianças, via as crianças fuçando qualquer coisinha, tava ele lá, junto. Tava as crianças na cama elástica, o Bernardo na cama elástica também. Não tinha mais aquela coisa, as crianças subiram, eu vou descer, né?
tava as crianças na cama elástica, ele também estava. E aconteceu também um ganho familiar importante, porque fazia 4 anos que a gente não viajava para passar um Natal em família. E a gente foi convidado e a gente resolveu se aventurar, porque era possível, né? Então, e trazer ele para pessoas estranhas, né? Porque a gente não vinha até a família, mas a família ia até a gente, né? Mas ele ainda continuava com aquela questão. Então aí, né? Porque é mais ou menos assim que ele agia, né? Aquela carinha. Ai, chegaram, né? Vamos encarar. Temos visitas, né? Por uns dias. Então, e ele é sinceríssimo, né? Ele pontua claramente, assim, o que agrada e o que desagrada também, né? Então, tipo, às vezes a gente brincava assim, visita tá indo embora, o Bernardo já ia pra cama elástica pular e festejar. Porque era muito dele, assim, tipo, tchau, gente, vão, obrigada. Obrigada por me deixarem. E a gente topou o convite e tinham muitas pessoas diferentes, né? Que não eram do nosso convívio. E ele veio, se comportou como um cavalheiro, agiu super bem, recebeu vários elogios de pessoas que não conheciam autismo, não conheciam nada. Até teve um senhor que falou assim, eu pensava que tal criança que era inteligente, mas depois que eu vi esse menino montando esses quebra-cabeça aí e as articulações que ele faz para ter as coisas e como ele trabalha essas questões de informática, como ele mexe a questão do computador, eu vi que... E a questão dos presentes, lógico, né? Que ele vai escolhendo e tudo mais. A questão dos presentes de Natal, que ele foi abrindo, interagindo, contando tudo quem é. Eu vi que ele que é inteligente, né? Porque com as questões, como ele trabalha mesmo dentro do próprio espectro, né? Quando a pessoa nunca tem contato, quando ele começa a ver, ele vê que não é aqui, só aquilo. Porque, infelizmente, a imagem que as pessoas têm dos nossos filhos é aquela criança que se isola, vira para o canto da parede e começa a fazer uma autorregulação de tronco, né? Aquela criança que fica ali isolada, se balançando. E a gente sabe que não é isso, né? Por mais que ele tenha um quadro grave, ele sempre tem alguma coisa para mostrar, né? Porque o espectro do preto para o branco, todas as cores de cinza, é impossível que ninguém tenha nada para mostrar, né? Então foi um momento muito surpreendente, assim, que o Bernardo nos possibilitou de viver em família esse Natal. E lógico, esse ano nós vamos de novo, né? Já fomos convidados e mochila nas costas, vamos de novo reviver esse momento, né? E foi muito bom para nós, para nossa família, estar juntos num local diferente, né? Viver esse momento de Natal e até para eles, assim, que se algum desses membros da nossa família ainda tinha alguma coisa que pensava em relação ao autismo, algum tipo de preconceito pessoal, esse foi o momento de reversão. O que você quer, Ber? Eu quero imprimir. Imprimir. Tá. Mas não. E agora? Será que saiu lá? Será que saiu lá na impressora? Não. Na impressora? Vai lá buscar. Saiu. Quem que você imprimiu? Mostra pra mamãe. Deixa eu ver quem você imprimiu. Quem é? Esse não tá fubô bem. Ah. É mais que tudo. Sabe? Nossa, que criança inteligente. O que você fez? Imprimiu preto? Ele
Luca. Luca. Baburi, baburi, baburi. As metas que a gente tinha feito seria melhorar a questão da fala, da praxia, da fala da infância, que ele é diagnosticado, né? E as atividades de vida diária em casa, que a gente ampliasse isso, fosse pro banho, pro vestir-se sozinho, que ele pudesse ter mais autonomia. Porque como a gente tá... Muitas famílias me questionaram assim, o Bernardo fez REAC, fez vários, mas ele não saiu do espectro? Né? Ele não deixou de ser autista? Não, não deixou de ser autista. Não vai deixar de ser autista porque faz um tratamento. Né? Mas ele vive melhor. Ele vive sem comorbidades do autismo. Às vezes, será que sair do autismo é porque eu brinco assim, que ontem ainda eu falei para uma mãe, às vezes eu até esqueço que eu tenho uma criança com autismo. Porque a vida é tão normal, tão natural, as coisas fluem do jeito, né? O aprendizado, né? Agora ele tá mais desenvolvido, assim, vem essa questão de teoria da mente, de safadeza, né? De brincar, assim, que nem esses dias ele tava mancando. Daí eu falei, filho, você tá mancando? Daí ele começou a mancar de verdade, assim, né? Daí o Paulo falou, não, amor, ele não tá mancando, ele tá fazendo de conta. Então veja bem, ele já consegue propor uma brincadeira pra você. Ele tá fazendo de conta que tá mancando porque você tá brincando, tá dando significado e tá se importando com o mancando, né? Então consegue fazer esses jogos assim, a gente até esquece. Então quem sabe... Se isso é sair do autismo, sim, tá num quadro bom. Mas não quer dizer que ele tenha deixado de ter a condição de autismo, que ele tenha perdido o diagnóstico de autismo moderado. Não, a gente continua lutando um dia de cada vez, os mais felizes valem por 3, o dia que o dia tá difícil, como diz o pai dele, avante guerreiros, vamos lá, né? E... com certeza, 2019 a gente viveu várias emoções de novo, aquela questão assim, vamos, se não der certo a gente volta, né? Porque jamais deixar de tentar, de viver uma experiência com ele, porque a gente vai ter medo de que o autismo possa atrapalhar alguma coisa. Então a gente tinha como nossas metas fala, habilidades de vida diária, de autocuidado, né? Para que ele começasse a aprender a fazer seu autocuidado. E também uma questão assim que em 2018 a gente não tentou. A gente tentou, mas talvez não conseguiu, não tenha sido o horário, momento certo, né, dele, que era a questão do aparelho ortodôntico. Então começou o ano letivo, a gente fez o REAC em janeiro. E esse voltou pro 3º ano na escola e as coisas estavam indo tudo bem. Até que nasceu, ele tinha a mordida fechada e nasceu o dentinho dele praticamente no céu da boca. E esse dentinho estava atrapalhando ainda mais uma questão que a gente queria melhorar, que era a questão da pronúncia, né? E essa pronúncia estava atrapalhando na escola, porque agora ele chegou no ponto das sílabas complexas, e daí entrava com uma questão assim da vergonha, do não conseguir pronunciar, sabe? Daí minha mente consegue pôr no papel, mas eu não consigo pronunciar. E daí eu desistia de fazer atividade, me negava a fazer aquela atividade, porque tinha aquela sílaba que eu não conseguia pronunciar. Então a gente pensou, não, agora é a hora do aparelho ortodôntico de novo, né? E daí, o que fazer? Porque nas vezes anteriores a gente tentou colocar, em 2018, 2 vezes, e ele arrancava. Ele aprendeu a vir por trás do aparelho e puxar o aparelho até ir amolecendo o cimento e soltava.
Aí a gente colocou o aparelho, veio, fez um REAC com o aparelho. Eu voltei para casa, a gente foi fazendo exercícios que a doutora falou assim, ó, agora nós temos que cuidar para não atrofiar, né? Então vamos pôr CPA para falar, mãe. Chega lá na casa e faz. E aí eu comecei a fazer um programa de imitação para ele, porque tudo é conectado, né? Às vezes a gente pensa que só que fala é boca, língua, mandíbula, dente, né? E não é. É uma imitação de motor fino, vai refletir no processo de imitação de fala e linguagem. Uma das minhas grandes alegrias, agora em 2019, foi totalmente inesperada. Uma semana antes da festa junina da escola, a professora chegou para mim e falou: mãe, o Ber tá ensaiando a quadrilha. Aí eu falei: da onde? Como assim? Daí ela: sim, e você vai trazer ele para dançar. Eu falei: que? Bernardo, o meu Bernardo, dançar quadrilha? Piochado? Quando, né? Nunca, né? Não sei. Tá. Já que estão querendo entrar nessa, então vamos lá, né? A onda é se jogar, não é? A onda é segue o barco. Então vamos lá. Aí ela pegou e falou pra mim o dia da festa, o horário, como que ele ia, qual era a roupa, né? Vamos levar. Só que assim, confesso assim, eu fui totalmente descrente, assim, vou lá na festa, né? Comer um pastelzinho, pular na cama elástica, comprar uma maçã do amor, uma coisinha assim e volto, né? Porque não vai dançar. Pra minha surpresa, dançou. Fez coreografia, tudo, marcou passinho. Foi um ganho social imenso, porque uma festa de escola com os 2 turnos da escola, né? Não somente com o turno dele, mas os 2 turnos. A dança atrasou 3 horas. 3 horas, o que são 3 horas para uma criança autista ansiosa? Né? Quase nada no universo, é muita coisa. Então a dança atrasou 3 horas. Talvez ele conseguiu dançar, por quê? Porque dança exige imitação. A gente estava trabalhando a questão da imitação para ajudar na fala e acabou ajudando ele nesse progresso, né? De ter uma apresentação na escola. Então, quem poderia me dizer um dia, nem nos meus melhores sonhos, se chegasse assim lá no comecinho de 2019 e falasse: ai, Ângela, o Bernardo vai dançar, vai fazer apresentação. E dizer: qual Bernardo? Esse meu ou um outro que vai nascer ainda, né? Ou o Bernardo de uma outra mãe, né? Mas não, o meu Bernardo mesmo, né? Pegou e fez a apresentação na escola, que foi um grande ganho social. E com essa apresentação ele começou a participar muito das aulas de educação física, tanto que nomeia esportes, futebol, basquete, essas coisas. Vem dar um beijo. Um Aparício. Aparício, velho. Vem aqui, mamãe. Com essa habilidade dele ter conseguido participar da festa junina num local com tanto barulho, com toda a vestimenta necessária, né? Porque ele usou o colete, ele usou a gravata decorada, ele fez caras e bocas de nhojeca, tatu, né? Aquelas carinhas de caipirinha, assim, né? Que faz as caras e bocas dos caipiras, que usam-se tradicionalmente nas festas juninas, né? Então, pelo fato disso, ele participou muito mais dos momentos de interação na educação física, nomeia esportes, acompanha esportes pela TV, gosta de ver isso, gosta de nomear as bolas, ver, separar, procurar as bolas dos determinados esportes. Então isso trouxe para ele uma oportunidade maior também de interação e para a gente ver essa questão do aspecto motor dele, né? Porque a apraxia, ela tá ligada a questões motoras, né?
E a própria questão da IPI, das descargas de epilepsia, ela traz consigo, né, um histórico de que prejudica o motor. Então, aquela letra dele que vai e volta, porque a gente ainda está na luta da letra, né, que é uma letra que hora tá com 1,5 cm, hora tá com 6 centímetros, e vai e volta. É o que eu brinco, uma hora de certo só vai, né? Uá. E aqui o que é? O que é esse aqui? Rá? E aqui o que é? Bata. Faca. Opa! Tá certo. Nossa, como é criança inteligente! E aqui? O que é isso? Uá. Muito bem. Esse, o que é? Rapá. Muito bem. Que espetacular que você é, filhotinho. Ai, coisinho. Vai lá. Tá. O que é esse aqui? Nossa, que pose. Manda um beijo pra mamãe. Então, pra gente estar finalizando, é isso que eu trago nesses últimos 2 anos do Bernardo. A gente não teve assim, como pessoas me perguntaram se saiu do espectro, se não saiu. Primeiro que eu, como pessoa, já não acredito nisso, né? Porque autismo é uma condição genética. 85% dos casos de autismo são condições genéticas com disparos ambientais. É esse autismo da epigenética que é o autismo que eu acredito que seja o autismo do meu filho. E eu ter esse filho que eu tenho hoje, né? Uma mãe que eu conheci aqui no primeiro REAC, ela me mandou uma mensagem, falou assim pra mim: hoje eu soube que o Bernardo tá muito bem. Eu falei, sim, o Bernardo, daquela criança que você conheceu no primeiro REAC, no primeiro ciclo de REAC, até o REAC que nós estamos hoje, que é o 10º ciclo do REAC, e que é um tratamento que a gente encontrou, que deu certo e que dá a resposta já. Autismo, você tem muitas coisas que você tenta e não dá certo. Você pode tentar um remédio, não dá certo. Você pode fazer uma terapia e não dá certo, você não ter o resultado. Assim como até mesmo você pode vir fazer um ciclo de REAC e achar que para você, para o teu, não dá certo, né? E é o que a gente tem uma liberdade de escolha de tratar o próprio filho. Então, pro nosso, como eu falei para a mãe do menino, aquele Bernardo que você viu aqui comigo no primeiro REAC não é o Bernardo que você encontraria por aqui hoje. E o nosso objetivo com esse documentário é simplesmente mostrar para aquela família que está chegando hoje, que está achando que não tem luz no fim do túnel, que é só andar um pouquinho que vai encontrar a luz dela também. Assim como a gente está conseguindo desenvolver o nosso, trazer ele para o mundo, fazer com que ele seja uma criança feliz. Tem possibilidades para as demais famílias também, delas conseguirem chegar no momento delas, de encontrar, de voltar a ver que existe vida após o autismo, de que a gente pode conviver com o autismo, que a gente pode fazer coisas que a gente acha que não poderia fazer, que a gente consegue tratar a criança, que a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Esse? Agora vai ser a Márcia. Agora quem que a Márcia vai desenhar? Glória Amarelo. A Glória Amarelo, pois é, Glória Amarelo. Mas esse amarelo é muito tem que dizer lindo. tudo junto, tia Márcia. Tudo junto. Igual tá ali. Tem que ter tudo junto. Tá. Márcia Pereira. Errou! Haja curso Mas a Glória de é marrom. A Glória é preta. Olha aqui, ó. A Glória é meio preta. Vamos fazer a Glória? Ai.
saiu, Bia. Me Ah, ajuda eu aí. já acho. Me ajuda. É marrom. Ó, é marrom. Vamos fazer a Bia. Retal. Vamos fazer. Ai, como é difícil fazer a Glória. Deixa eu ver aqui a Glória. Peraí. Deixa Faz eu ver uma a Glória. cabecinha Mas pequena, mostra uma barriga. Seguinte, a gente está tratando o Bernardo há 3 anos, né? Um pouco mais de 3 anos com REAC. Foi o primeiro paciente meu com REAC, né? Foi a nossa primeira experiência quando eu vim da Itália, depois do curso que eu fiz na Itália com o professor Rinaldi. A gente começou com uma coisa experimental, até para me sentir se essa ferramenta era uma ferramenta interessante ou não, né? E nós começamos com o Bernardo, porque a Ângela sempre foi uma pessoa assim, sempre na frente. E eu acabei chegando no REAC por conta de um pai autista, porque já tinha tido uma mãe que disse que foi o que melhor terapia que ela fez no filho dela. Então, na verdade, eu cheguei no REAC, na tecnologia REAC, através de pais autistas, de pais de crianças autistas, né? E aí propus para a Ângela, e a Ângela topou, né? E nós começamos a fazer no Bernardo, com uma melhora, né, bem substancial. Lógico que às vezes a terapia em si, quando a gente faz, a gente dá algumas mexidas, então as crianças algumas vezes têm algumas pioras comportamentais, mas faz parte de processos de acomodação do sistema nervoso central. E a gente foi galgando. E o Bernardo tinha muitas comorbidades, vamos dizer assim. Tinha muitas birras, ele não tinha um entendimento verbal muito correto, a gente não conseguia fazer ele entender as ordens, ele não tinha contato visual, o sensorial dele era muito exacerbado, né? Era uma criança que não suportava, vivia mais sem roupa porque não suportava a roupa, tinha várias coisas, né? E a homeopatia, né? E inclusive as medicações mais tradicionais estavam tendo muito poucos resultados nele. Chegou a um ponto mesmo que de tudo que ele tinha ganho numa determinada época, ele perdeu muito, né? Quer dizer, ele estava num processo nítido de regressão de ganhos neurológicos. Foi quando a gente começou com o REAC. E aí, a partir do REAC que a gente observa, não só com ele, mas a minha experiência com outras crianças, né? Porque são 3 anos usando o REAC, com várias crianças de espectros variados, né? Do mais grave ao mais leve. O que a gente percebe é que aquela criança que está no espectro, que não está ganhando ou que está regredindo, ela passa a começar a se desenvolver. Então, lógico, uma criança com uma faixa etária de 3 anos, que ela tem um desenvolvimento próximo de uma criança de 6 meses, 7 meses, então a gente vai resgatar desde os 6 meses, de onde ela parou, para começar a se desenvolver. Lógico, ela aos pouquinhos ela vai se aproximando de uma criança neurotípica, mas ela ainda vai sempre ter um lapso entre uma criança neurotípica e o processo que ela readquiriu de se desenvolver. Então o que a gente percebe muito nitidamente é que com o REAC, esse sistema nervoso central começa a voltar a aprender, a entender o mundo. Aquele processo que estava parado e muitas vezes regredindo, ele volta a ser ganho. Ele volta a se desenvolver que nem toda criança, né? Então isso é o que mais me chama a atenção. Algumas crianças mais rápido, outras mais devagar. Isso vai depender da capacidade biológica de cada ser. Os seres não são iguais, respondem de maneiras diferentes a determinados estímulos. Então, lógico, eu tenho crianças que começaram a fazer o REAC antes dos 3 anos de idade, que hoje em dia praticamente você não diz que está no espectro. Né? Não estão mais com tutoras na escola, estão aprendendo a ler e escrever, a fala está totalmente fluente. Então, e tem crianças que não, né? Tem crianças que voltaram a se desenvolver, mas não numa velocidade que algumas outras crianças desenvolveram. Então, isso também tem que ser colocado na perspectiva de que nem toda criança é igual. Nós estamos trabalhando com sistemas biológicos, nós não estamos trabalhando com comprimido. Então é muito importante ter essa ideia de que a tecnologia REAC, ela vem para trazer de novo aquele desenvolvimento que ficou parado e muitas vezes regredindo na criança, para voltar a fazer com que ela voltasse a se desenvolver, né? Então isso vai muito de criança para criança. Isso que é muito importante ficar claro, que cada criança é uma criança, cada TEA é um TEA. Não existe uma criança autista, do espectro autista, igual a outra criança. São extremamente variados, extremamente pessoais. Então, por isso tem que ter um olhar pessoal, tem que ter um olhar individual, tem que ter uma boa terapeuta olhando para perceber esses ganhos.
O que a gente observa muito que na escola eles exigem que as crianças do transtorno do espectro autista, do TEA, eles têm o mesmo padrão de uma criança neurotípica. Isso é um grande erro, que às vezes a gente se depara muito com a negativa da escola, porque a escola quer que a criança seja uma neurotípica. Ela nunca vai ser. Ela vai voltar a se desenvolver, mas ela nunca vai ser igual a uma criança neurotípica. E isso eles têm que ter esse olhar. Aí querem dar medicação para isso, para aquilo? Não, não é isso. Eles têm que respeitar o tempo de cada criança. Cada criança vai ter uma maneira de aprender. E esse é o desafio pedagógico. Bom, o Bernardo ele ganhou muito na parte sensorial, tá? O Bernardo hoje não é mais uma criança tão sensorial. Ele hoje tolera roupa, ele hoje não rola na lama, ele hoje tem um comportamento muito mais, né? Ele suporta o toque, gosta do abraço, gosta do beijo, né? Gosta de ser amassado, coisa que ele não... Hoje ele teve um ganho social muito grande, né? Ele não olhava nos olhos da gente em nenhum momento, ele não via o outro. Hoje ele olha nos nossos olhos, hoje ele pergunta pra gente, hoje ele dá beijinho na gente, dá selinho na gente, né? Pega na mão, né? Brinca com outras crianças dentro da cama elástica, coisa que jamais ele faria. Onde estavam as crianças, não estava o Bernardo. O Bernardo não convivia com outras crianças. Hoje em dia, se as crianças chegam, ele vai brincar com as crianças. Ainda não está naquela brincadeira funcional, mas ele já percebe a necessidade de estar junto com seus pares, de vivenciar as situações com seus pares. Essa foi uma grande ganho. Ele deixou de ser seletivo, ele tinha muita seletividade alimentar, melhorou da seletividade alimentar, passou a falar, né? Ele era verbal, né? Ele começou a falar com o REAC e com os estímulos que a Ângela desenvolveu nele, né? Mas o REAC foi extremamente importante para o desenvolvimento da fala dele, né? Hoje ele se comunica, coisa que ele não tinha nenhuma comunicação. A fala ainda tem muita coisa para ganhar? Tem muita coisa. Mas ele hoje se expressa, eu quero isso, eu quero aquilo. E antes ele fazia simplesmente uma birra porque ele não sabia, a gente não entendia o que ele queria. Então, hoje, ele consegue dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isso. E isso é muito importante para ele poder não entrar em crises de estresse, né? Porque você tem noção do que você queria alguma coisa e não conseguir se expressar, está na tua cabeça e não conseguir sair na boca. Então, isso era um fator de estresse muito grande para ele, né? Então, ele teve muitos ganhos, que vocês poderão ver na sequência das filmagens o quanto ele ganhou, né? Até pela cara da mãe. Né? Porque a Ângela chegou aqui, ela estava desesperada, né? Ela estava desestruturada. Hoje é uma mãe serena, tranquila, segura que o seu filho está galgando cada vez mais um degrau. Ele tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para ganhar, mas ele está se desenvolvendo. O que ensina, ele aprende. Ele tem foco, ele presta atenção, ele está se desenvolvendo muito bem na informática. Ele está se desenvolvendo muito bem nessa questão de imagem. Então, quem sabe ali é um caminho de aprendizado dele, ali seja o caminho de um talento para ele futuro ter uma autonomia financeira, né? Então, a gente já percebe nele que tem conteúdo de desenvolvimento, que a gente vai explorar isso no futuro, que ele tem grande chance de ser um autista de alta performance, que é esse o objetivo da terapia, é tornar uma criança que não tem nenhuma habilidade em crianças que têm uma habilidade que possam devolver à sociedade aquilo de melhor que eles têm, porque eles têm muita coisa a oferecer à sociedade. Olha o barulho do som, ele tá dançando, tá brincando. Cadê o Fofão? Vai dançar com o Fofão? Ela quica, ela para, ela embora, ela trava.